Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso quinto encontro sobre a morte, o primeiro dos 4 novíssimos. Quais são os novíssimos? O que são novíssimos? Novíssimos são as últimas realidades da nossa aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. E estamos já nesse quinto programa Luz da Vida, refletindo sobre o mistério da morte, buscando nos textos da Sagrada Escritura, ainda estamos no Antigo Testamento, mas já terminando, a fé de Israel, a fé bíblica sobre aquilo que acontece após a morte. No primeiro bloco, nós citamos e comentamos a profecia de Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14, a profecia dos ossos sem vida, que são animados pelo sopro do Espírito de Deus e eles adquirem vida. Uma profecia que os cristãos enxergam nela uma alusão ao mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo e a efusão do Espírito Santo. Uma profecia sobre a ressurreição da carne. Agora, nós vamos a outro profeta. E uma das profecias mais importantes, uma das profecias messiânicas, o último dos cantos, dos 4 cantos do servo sofredor no livro do profeta Isaías. A morte do justo. Uma personagem misteriosa que haveria de, o servo sofredor, que haveria de sofrer por todos os homens, carregar sobre os seus ombros os pecados de todos os homens, experimentar um indizível sofrimento e morrer por toda a humanidade. É lógico que nesse canto do servo sofredor nós temos uma alusão explícita, mas, digamos, minuciosa, do mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Recordemos os 4 cantos do servo sofredor, todos no livro do profeta Isaías, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50 e capítulos 52 e 53 do livro do profeta Isaías. Vamos ler do 4º canto, o Isaías 52 e 53, 3 versículos do capítulo 53. Depois explico por que esse texto foi escolhido. Uma personagem misteriosa até então, que um dia haveria de sofrer muito, como enviada de Deus, como aquela que restauraria a humanidade, que derramaria o seu sangue, morreria para salvar todos os homens. Por suas chagas nós fomos curados, diz um determinado momento esse canto. Vamos ao texto e teçamos alguns comentários sobre ele. Mas aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório. Terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos. Porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Aqui o mistério da morte adquire uma conotação inteiramente nova. Porque até então, nenhuma personagem da Bíblia, enquanto conteúdo profético, nenhuma personagem do passado, nem ninguém havia sido profetizado, uma personagem do futuro, que morreria pelos homens, que cancelaria com o seu sangue derramado os pecados dos homens, e que intercederia por eles e que salvaria os homens. Aqui nós temos essa personagem, que vai salvar os homens morrendo por eles. A morte dessa personagem como ocasião de salvação de todos os pecadores.
oferecer sua vida em sacrifício expiatório. É significativo que aqui se fale de uma posteridade duradoura. Como esse servo que vai morrer por todos vai ter uma posteridade duradoura? É verdade que você pode interpretar aqui dizendo, não, você tem uma posteridade nos filhos, você tem uma posteridade na memória das pessoas. Certo, mas é preciso esperar o Cristo para compreender que a posteridade duradoura é nele mesmo. Aquele que vai morrer vai ressurgir. Realiza o seu sacrifício expiatório. E sabemos no Novo Testamento como? Na cruz, morte de cruz. Salvará a humanidade pelo seu sangue, que é o preço do nosso resgate, é a causa da expiação dos nossos pecados, e ressurgirá. O canto do servo sofredor diz com quase uma minúcia impressionante: ele vai viver. A sua posteridade vai ser prolongada. Prolongará os seus dias. Como uma pessoa ressuscitada terá os seus dias prolongados? Viverá para sempre. Não morrerá jamais. Já não está morto, ele ressuscitou, dizem os anjos, para as mulheres, depois para os apóstolos. Esse mesmo Cristo que viste subir, ele virá um dia. Vocês estão procurando aqui quem já não está mais aqui, dizem os anjos, ao lado do túmulo, para as mulheres piedosas que vão ao encontro, para venerar o corpo sem vida de Jesus. A morte que vai ser vencida pelo sacrifício, pela entrega, pela imolação, pela oblação do servo sofredor. Assim, para nós compreendermos vida eterna no Antigo Testamento, esse texto é crucial. Alguém que voluntariamente decide morrer por todos. Alguém que quer se achar entre os malfeitores. Figura que jamais cometeu qualquer injustiça. Em sua boca nunca houve mentira. Realiza esse sacrifício, suporta os tormentos e depois triunfa. Quem é essa figura? As respostas são muitas para quem não é cristão. Talvez para os judeus, enfim. Para nós, é Jesus. Vamos agora a um texto também do profeta Isaías, desta vez no capítulo 26, versículo 19. O que é que esse texto traz de novo? Por que ele é tão importante? Porque ele já diz com todas as letras, a ressurreição é um desejo. Israel deseja a ressurreição e ninguém deseja aquilo em que não acredita, pelo menos remotamente. Se eu desejo alguma coisa, que eu acredito que esta coisa vai acontecer. Eu acredito na existência dela. Eu acredito que ela é uma concreta, uma real possibilidade. Esse texto também, no Antigo Testamento, é um paradigma, é um marco na crença sobre a ressurreição e, consequentemente, na vida eterna. Vamos ao texto, Isaías capítulo 26, versículo 19. Que os vossos mortos revivam, que seus cadáveres ressuscitem, que despertem e cantem aqueles que jazem sepultos, porque vosso orvalho é um orvalho de luz, e a terra restituirá o dia às sombras. Parece que aqui não há mais dúvida. Estamos falando, todavia, alguém poderia objetar nessa profecia que vossos mortos revivam no sentido figurado? Isto é, uma pessoa que não tem ânimo, que não tem esperança, está morta. E quando ela reanima a esperança, ela revive. É nesse sentido? Se é nesse sentido, ainda não temos uma convicção a respeito da vida eterna,
porque esse texto seria, segundo essa interpretação, em sentido figurado, deveria ser interpretado em sentido figurado. É possível, porém, um texto da Escritura precisa ser lido à luz de outros. Ainda que não esteja excluída essa possibilidade, esse texto conectado, unido a outros mais tardios, sem dúvida alguma, delineia esse texto com outros, todos delineiam, uma fé sempre continuamente voltada à convicção segura, ineludível da ressurreição da carne. Eu repito, os mortos revivam, que os seus cadáveres ressuscitem e que despertem e cantem aqueles que jazem sepultos. Se o texto, no contexto, admite a possibilidade de uma interpretação alegórica, não literal, também não exclui a possibilidade de que essa profecia já aluda, pelo menos mais para frente, isso vai ficar mais claro, na ressurreição da carne. Avancemos agora para Isaías 25, de 7 a 8. Nesse monte, tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo, porque o Senhor o disse. Aqui parece que não temos mais dúvidas. O texto diz com todas as letras: a morte vai desaparecer para sempre. Ora, só há uma realidade que não permite que a morte retorne, que a morte subsista, é a ressurreição. É voltar a viver para nunca mais morrer. Fará desaparecer a morte para sempre, enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará o opróbrio, ou seja, a vergonha que pesa sobre todo o povo. É outra profecia também muito importante que já indica: Israel não acredita mais que a morte é o fim de tudo. Israel acredita plenamente que a morte um dia vai ser vencida. Mas como? Como é que se vai vencer a morte se a ressurreição não está clara? E como essa ressurreição, como ainda uma remota possibilidade, vai acontecer? Disso vamos tratar no próximo programa. Estamos terminando mais um programa Luz da Vida. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, pela sexta vez, trataremos do mistério da morte, o primeiro dos novíssimos. Uma boa semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.